Galera, eu me chamo Marlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre a alta pedida de Fernando Diniz para comandar o Vasco, que inclusive é a única barreira que falta para ele ser o novo técnico do clube. Falarei também sobre o rompimento e declaração do Edmundo contra o Pedrinho, sobre a renovação do contrato do Felipe Coutinho com o Vasco e sobre o plano de recuperação judicial do CRVG e Vasco SAF. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, eu começo falando a respeito do Fernando Diniz, que segundo o Seleção Sport TV, a primeira pedida financeira do treinador girava na casa dos 2 milhões de reais. O Vasco segue negociando e tenta chegar a menos da metade deste valor. A parte financeira, nesse momento, é o que falta para o acordo ser fechado. Veja. A primeira porta financeira foi fechada, né? A primeira conversa estava lá na casa dos 2 milhões de reais, um troço completamente fora da realidade do Vasco. E o Vasco começou a puxar mais para a casa do menos milhão. E ali eles estão negociando. A questão é só financeira. O Pedrinho quer, o Vasco quer, o Diniz quer. Mas existe eu também, eu quero muito uma cobertura de frente para o mar. O que me emperra é só o lado financeiro. Então. Meu desejo está gigante de morar de frente para o mar numa cobertura, assim. Mas às vezes essa cobertura parte financeira emperrou. Mas às vezes essa cobertura está com infiltração, precisa fazer reforma. Às vezes essa cobertura não está com essa bola toda também, para custar caro desse jeito. E demora para arrumar. Às vezes essa cobertura precisa também dar uma enxergada no cenário que ela não está com essa bola toda. Agora, se tiver acordo financeiro, eu me mudo o dia seguinte, cara. Tem que ter essa cobertura aí, tem que não tendo esse acordo financeiro, a ideia é ficar com o Felipe mesmo. A ideia é ir tocando com o Felipe até que ou surja esse acordo financeiro, porque dificilmente vai pintar um outro nome no mercado que agrade o Pedrinho, em torno do Vasco, as ideias que eles têm. Porque se fosse para isso, não tirava o Carille, cara. Talvez o erro tenha sido essa precipitação. Né? Se fosse para não ter ninguém e ficar pendurado por um treinador do patamar do Carille, não precisava nem ter mexido. Então, o Vasco ou vai no Diniz, ou então vai ficar com o Felipe. E segundo o Bruno Murito e o Rafael Zarco, Vasco e Fernando Diniz, inclusive, já falaram sobre reforços, mas que a parte financeira ainda trava o acerto, como falei anteriormente. O treinador já sinalizou positivamente sobre a vontade de treinar o clube, mas o Cruz-Maltino ainda negocia a parte financeira com seu staff. A diferença de valores é considerada significativa. O Vasco deve esticar a corda até um pouco acima do que estava disposto inicialmente a pagar por um novo técnico, no patamar dos principais salários do elenco, como Coutinho e Payet. Sobre o elenco, o treinador demonstrou interesse em contar com 3 a 4 reforços, com foco principalmente do meio para o ataque. Vamos ver, né, o desfecho entre Fernando Diniz e Vasco. Agora, mais uma notícia no giro de hoje é que, segundo o Bruno Murito e o Rafael Zarco, Coutinho debate contrato com o Aston Villa. E Vasco já projeta extensão de contrato com o meia. A renovação do vínculo do atleta é uma das principais prioridades da diretoria, que trabalha com o cenário de um novo empréstimo, mas também a possibilidade de que Coutinho consiga a rescisão com os ingleses. O clube acredita que o desejo do jogador de continuar no Vasco no Rio de Janeiro possa ser fundamental para facilitar o acerto entre as partes. O contrato do jogador com o Aston Villa vai até junho de 2026. Mas diz aí, torcedor, você é a favor da renovação do Vasco com o Coutinho? Deixa sua opinião aí nos comentários. Agora, mais uma notícia para você que ficou comigo até aqui, é que o Edmundo foi excluído da Sempre Vasco e prometeu oposição contra o Pedrinho. Veja. Verdadeiramente absurdas. E eu dou graças a Deus de ter saído, de não fazer mais parte dessa administração. E agora, ao ser excluído do grupo da Sempre Vasco, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo, porque todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo, sou um dos fundadores, botei a minha cara para que esse grupo assumisse, né? E claro que à frente de um grupo tem que ter a figura do presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração,
eu tenho certeza absoluta de que eu errei de longe. Errei de longe. O ano que vem é um ano de eleição e a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra. Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga aí o título de campeão brasileiro, o ano que vem ganha Libertadores. Fora isso, eu vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama. Tá bom, pessoal? Edmundo falou também, né, em tom de ameaça, que sempre alertava Pedrinho, abre aspas. Eu disse a ele várias vezes, não me queira ter como inimigo, eu sei de tanta coisa, fecha aspas. Veja. É completamente diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. O menino que eu ajudei muito, quando em 96 ali começou a dar os seus primeiros passos como profissional, humilde, é bem diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. Isso, para mim, é uma grande decepção. Mas não é pessoal, de novo, embora eu disse a ele por várias vezes, não queira me ter como inimigo. Porque eu sei de tanta coisa, mas de tanta coisa, que vocês iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. Beleza, pessoal? Gente, já estou até vendo as eleições de 2026 no Vasco. Não basta nem ser expert no assunto para entender tudo isso. O bicho vai pegar, viu? E nós que pensávamos que iríamos nos livrar, né, de vez dessas brigas políticas no Vasco quando virasse SAF, eis que lá vamos nós para mais um ano tenso, cheio de divergências por ego e poder. Minha gente, infelizmente essa briga está só começando. Agora, uma última notícia para você que ficou comigo até aqui é que nessa segunda-feira o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF protocolaram o plano de recuperação judicial, um marco importante no processo de reestruturação financeira que vem sendo conduzido com responsabilidade e transparência. Essa etapa representa o momento em que o diagnóstico dá lugar ao plano, que apresenta propostas e medidas fundamentais para o cumprimento das obrigações do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, além de estabelecer as bases para a reestruturação financeira. O plano de recuperação judicial é resultado de meses de análises cuidadosas envolvendo diretores, executivos, consultores, advogados e colaboradores. Todos atuaram com uma missão, que é assegurar que o Vasco da Gama supere os desafios enfrentados até aqui e siga gerando valor dentro e fora de campo. Com o protocolo de recuperação judicial, tem início a fase de análise por parte do Poder Judiciário e dos credores conforme estabelece a legislação. Após a distribuição do plano, os credores serão convocados pela Justiça para deliberar sobre sua aprovação em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente. O cenário é desafiador, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF seguem firmes na convicção que esse é o caminho para atravessar esse momento e agradecem ao apoio e à confiança de toda a comunidade vascaína. Eu, sinceramente, queria que a nossa SAF fosse vendida novamente, porque está cada dia pior ver o Vasco na mão do associativo. Essa é uma opinião minha, tá? Para ficar bem claro aqui. Se você pensa o contrário, deixe sua opinião aí nos comentários. Enfim, né, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, porque tudo no Vasco acontece, tudo no Vasco é difícil, né? Inclusive, eu não costumo abordar esses assuntos aqui no canal, mas eu vou falar, né, que o segurança Betinho foi demitido, né, foi desligado do cargo, não é mais funcionário do Vasco, depois daquelas tristes cenas, né, que nós vimos, ele de um torcedor que supostamente estava protestando contra o clube em Brasília. Então o Betinho foi demitido e não faz mais parte, né, do quadro de funcionários do Vasco. Mas deixe sua opinião aí nos comentários também a respeito disso. O que você acha, né? O que você achou? Se você viu o vídeo onde ele agredia um torcedor no hotel em Brasília. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito, tá aqui pela primeira vez. E peço também para você ativar o sininho das notificações, que ativando você estará
ajudando muito a Vascaína aqui para o YouTube entender que os meus conteúdos são bons, né? E você está sempre por dentro quando eu colocar novos vídeos aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas, tchau!